Olá, bem-vindos ao Miragem. Vivemos em um momento em que a inteligência artificial já não é apenas uma ferramenta, mas começa a transformar profundamente a forma como trabalhamos, aprendemos e até pensamos sobre nós mesmos. E a grande pergunta é, o que será do ser humano em um mundo dominado pela inteligência artificial? Será que a gente vai usar essa tecnologia para nos libertar de tarefas repetitivas e ganhar mais tempo para criar, inovar e sonhar? Ou a gente corre o risco de perder espaço, propósito e até parte de nossa identidade? No episódio de hoje, vamos falar sobre empreendedorismo no mundo de inteligência artificial, sobre as tendências que desenham o futuro e, claro, refletir sobre o papel do ser humano nesse cenário que parece cada vez mais inevitável. Eu tenho a alegria de dividir esse espaço, como sempre, com meus dois parceiros, que tornam essa jornada ainda muito mais rica. Tuta Neto? E aí, Gabas, tudo bom? Como é que você tá? Tudo ótimo. E você, animado pro dia de hoje? Tô animado, pô, estamos aqui com o monstro. Oh, exatamente. Samidana. Um prazer estar aqui, mais um programa, sempre para falar do que está acontecendo no Brasil e no mundo também, né? Perfeito, perfeito. Muito bom. E hoje nós temos um convidado mais do que especial, Pedro Chamuleira. Ele é fundador da ClearSale, da Confi e da AI Brasil. É ex-atleta olímpico, tá aí uma coisa que, poxa, um grande motivo de orgulho para todos nós brasileiros aqui. Formado em ciência da computação nos Estados Unidos. E você leva para o mundo essa visão corporativa, nesse mundo corporativo, essa visão da disciplina do esporte, né, essa paixão pela inovação, cultura organizacional. É um prazer enorme tê-lo aqui conosco hoje. Pedro, seja muito bem-vindo. Pô, super obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, né, na frente desses feras. E vamos compartilhar bastante coisa nesse mundo da IA e que está trazendo tantas transformações, tanto na pessoa como para o profissional, até para o país, né? Acho que é importante a gente falar disso. Sem dúvida, sem dúvida. Muito bom, muito bom. Maravilha. Bom, hoje então eu quero começar, já que nós estamos falando aqui de empreendedores, né? Todos nós aqui empreendedores, muitos de vocês são empreendedores, os que não são, eu já disse aqui em alguns outros episódios que na minha visão o futuro vai ser do empreendedor. Porque com todas essas ferramentas de inteligência artificial que estão sendo criadas, uma pessoa só é capaz de montar um império, né? Uma grande corporação. Porque é quase como se você tivesse à tua disposição um exército, uma ilha cheio de PhDs disponíveis, praticamente gratuito, para você poder usar e poder botar em prática aquela tua ideia como empreendedor. Então, cada vez mais o empreendedorismo vai ficar em moda e esse é o primeiro bloco do nosso programa que nós vamos abordar esse tema em específico. Primeira pergunta, Pedro, já que você é nosso convidado, eu quero começar com você aqui. Eu quero saber como que você enxerga o papel do empreendedor hoje num cenário em que a inteligência artificial já faz parte da rotina de praticamente todas as tarefas, de todas as empresas que são desenvolvidas, né? Como você vê isso? Bom, primeiro eu queria falar sobre o empreendedorismo, né? Acho que o empreendedorismo é uma jornada interior, né? Quando você tem essa conexão com você mesmo e você tem dentro de você um chamado forte para fazer uma grande transformação. Eu acho que as pessoas, todo mundo tem esse talento, né? Basta procurar dentro de si. Eu acho que é fundamental, né? Agora na IA, que tá sendo tão inteligente quanto a gente ter essa viagem, essa jornada empreendedora, de você sentir, né? Como é que você resolve problemas do dia a dia. Então, acho que isso é crucial. Como você falou, né? Todas as empresas daqui para adiante tem que ter esse viés empreendedor. Não tem opção, né? Não tem opção. Não tem opção. Pessoas, empresas, empreendedorismo é algo que cada vez mais vai estar presente na vida de todos. Muito bom. E como é que você vê isso no mundo de IA? Pô, no mundo de IA cada vez é mais crítico, porque as oportunidades, quando você vê uma ferramenta que dá sentido, que democratiza os negócios, é fantástico as oportunidades que você tem de revolucionar as empresas do mundo legado e novas oportunidades que vão surgir nessa jornada através da IA. Então, eu acho que é um momento super, super importante, né? Para o país, para a gente, para todo empreendedor, porque ela vai disruptar todo tipo de negócio. Concordo plenamente. Você, Tuto, você vê parecido? Como é que você vê isso? Eu acho que é um grande momento pro empreendedor. Acho que as pessoas criativas, dedicadas, vão ter seu melhor momento, né? Hoje você consegue, antigamente, como é que se fazia? Tô com um problema jurídico. Você tinha que, no mínimo, ter um advogado de confiança para ligar. Tô com problema de engenharia de dados, tenho que conhecer um cara fora da minha equipe. Hoje em dia, é lógico que não é 100% confiança, mas assim, pelo menos você começa de algum lugar, né? Você não sai ali do zero.
Então eu acho que, o único ruim vai ser que as desculpas vão acabar, né? Acabar. Esse é o maior problema. E tem uma questão que eu vejo tudo que você comentou, a velocidade que a gente ganha é um negócio brutal, né? Você falou de contatos, né? Eu tenho meus vários agentes de AI que eu fui criando. Um deles é meu agente jurídico também, até com a ajuda da Fresh Codes, que vocês já ouviram falar aqui, que é uma empresa nossa que desenvolve essas soluções de IA para o mercado corporativo. E o que isso me ganha tempo, porque qualquer pessoa que eu estou conversando ali, puxa, precisa tratar um termo, então, pera um pouco, dá 5 minutos o contrato na mão dele, né? Eu quero falar, pô, mas como assim, né? É um negócio muito bom, muito prático, funciona muito bem. O tempo de você ligar para o advogado, achar a agenda do cara, o cara tem que preparar. Claro que para várias funções ainda é extremamente necessário. Eu tenho alguns e uso muito, não estou desmerecendo a profissão, mas essas coisas mais do dia a dia têm ficado muito práticas. E estou falando de advocacia, mas para todas as outras profissões, diagnóstico médico, tantas outras coisas que servem. Samidana. Eu acho que vocês estão pensando muito em serviços, né? Então, vocês estão pensando em plataformas e eu não vejo muito dessa maneira. Pelo seguinte, você pegar o Uber, o iFood, que seja, o grande gasto foi em marketing, não foi um gasto de criação. A tecnologia do Uber já existia mais ou menos. A do iFood nem se fala. O iFood é um caso brasileiro em vários outros países. E o iFood virou o iFood por uma questão de marketing. Então, acho que vocês estão pensando no que você vai gastar com desenvolvedor. Isso acho que vai abaixar muito. Sem contar outras coisas. Você quer fabricar um computador, e aí? Você vai ter a IA, você vai fabricar computador, e a logística, dizer, eu quero plantar soja. E daí? Então, eu acho que assim... Você consegue otimizar essas funções. Exato, mas você não vai virar um dono de uma montadora, de uma companhia aérea. Não, mas um empreendedor... Aí você tá falando de negócios muito grandes. Eu estou falando até do pequeno empreendedor. Não, mas mesmo assim, o cara que é você está pensando em serviço. Pequeno escritório de advogado. Não, você está pensando em serviço, mas se for um mecânico. Não sei se vai ser tão... Você bota o pode utilizar, mas não vai ser assim, sem dinheiro, o cara... Não vai ser assim. Não, mas você pode botar o Metaglass, ele já olha, já fala qual peça você tem que pegar, saber a otimização do tempo. Não, a otimização. A própria cadeia de supply chain, tudo. Vai ser tudo melhor, mas eu não acho que vai ser tão fácil empreender em áreas que dependem de logística, de peças, vai ter o capital ainda. Não acho que a gente está falando de ideias que são empreendedores de uma página, de um aplicativo que existe e muitas empresas gigantes surgiram assim. Mas eu acho que tem uma limitação. Assim. No Brasil, a gente tem 70% do PIB é serviços. Mas não quer dizer que 70% é aplicativo, porque nisso vai cabeleireiro, mecânico, vai um monte de coisa. Então, eu vejo que sim, vai ser muito mais fácil, mas não acredito que assim, todo mundo vai virar empreendedor da noite para o dia e vai ser tão fácil, não vai precisar de capital, porque você ainda vai ter um marketing. Penso que isso vai ser fácil para todo mundo. No limite, todo mundo criou um aplicativo de locomoção. Por que eu vou usar um ou outro? Aí vai entrar o marketing. Sim. E a própria AI. Então, mas aí... eu sei, mas mesmo assim... melhor condição, mas mesmo assim vai ter um dinheiro para pagar o público. Como que você vai expor? Senão vai virar uma ideia de internet morta, que vai estar 200 mil aplicativos, você não vai saber quem escolher. Então, eu acho... Mas você não acha que você pode ter uma evolução, uma AI própria, que você fala, olha, você conhece o meu perfil, esse é o meu perfil, esse é quem eu sou, essa é a minha disponibilidade financeira, e ela vai saber tudo de você, escolhe para mim o melhor aplicativo de locomoção para tua casa. Então, acho que até o marketing ele começa a perder um pouco de função, porque muito provavelmente essas AIs que têm capacidade de fazer uma análise completa de tudo que existe disponível na web e filtrar o que aqueles que mais se encaixam para você. Mas você tem uma questão, Gabas. A gente tem, por exemplo, 218 milhões de brasileiros. Se a gente tivesse não estou nem falando de ter milhares, 50 aplicativos no Brasil de locomoção, já ia ser um caos. Por quê? Concordo. Porque aí o motorista não ia saber onde fazer, você ia perder externalidade. Então, assim, existe, obviamente, vai ficar mais fácil, vai ficar mais barato, mas não é que você vai ter... Lógico. Posso adicionar aqui? Entra no papo. Eu acho que é uma coisa, o que ele está falando são de grandes empresas, grandes corporações. Quando você fala de empreendedorismo, o brasileiro, ele é muito empreendedor. Por natureza. Quando você define empreendedorismo, é a resiliência dele. Você vê várias pessoas que no dia a dia estão vendendo a marmita na esquina. Aí eu posso botar uns exemplos de empreendedorismo que a gente recém formou a segunda turma da CEIA,
que é a CE, Centro de Excelência em Inteligência Artificial lá da Universidade Federal de Goiás, que a gente pegou alunos para fazer imersão com empresas diversas. E teve uma lá que faz atendimento de tecnologia, e o cara de tecnologia, que poderia saber de IA, o que ele fez? Ele tinha uma ordem de serviço toda offline, com papel. Oh. Daí ele fez um aplicativo para o negócio dele, que conectou com o site dele, e depois fez uma proposta com o Gama, que vendeu muito mais. Então, quando se fala do empreendedorismo, a gente tem muitos negócios que eles são presos no dia a dia operacional, que não deixam eles fazer o que eles são de melhor. Então, esse foi um case maravilhoso que teve lá. E teve outros também, um que faz evento. Porque a hora que você vê... Quando você pensa em empreender, a gente, às vezes, fica muito preocupada com o back-office. Né? Pagar a nota, tal. A hora que o cara põe e você ensina para ele, foram só 4 imersões de 2 horas. Então, foi uma coisa assim que teve um impacto gigantesco. Eu fiquei assim... Né? E outro também de intraempreendedorismo, de um cara de um laboratório em Goiânia, super, hiper sofisticado, mas que o back-office dele era todo... Né? Manual ainda. Todo manual, todo. Daí ele estruturou toda a área de contratos, que isso que você falou. Então, a hora que você fala da IA, a IA, ela democratiza a tecnologia. Né? Quando a gente teve a nuvem, várias empresas surgiram porque você não tinha que comprar servidor. Depois, quando você veio com o cartão de crédito, qualquer um podia testar. Então, era uma coisa de tecnologia, que acho que o Sami está falando, dessas grandes empresas de aplicativo. Mas agora vai ter um impacto nas empresas, né, do legado, que elas estão ali e que às vezes elas têm medo. Teve uma outra pessoa nesse evento que ela estava assim, maravilhada, que mudou a vida dela, porque trouxe um novo sentido para o trabalho dela. Porque às vezes o trabalho é muito o trabalho daquela coisa, do dia a dia, ver nota. A hora que ela pegou a IA, uma mulher que nunca fez tecnologia, pegou a planilha e junto com um aluno da UFG, ele foi explicando, no primeiro projeto, ela se descobriu. Então, aí que está aquele espírito empreendedor. O espírito empreendedor não é fazer uma empresa, é você ter aquela potência de dentro para fora. Sem dúvida. Você vai ter automatização de tarefas básicas que não são o core da empresa. Então, se você for ver, a maior parte de milhões de empresas que tem no Brasil, tem um número que falaram que eram 8 milhões, depois alguém falaram que são 24 milhões de empresas, contando tudo, né? Contando o pequenininho. A maioria, 70%, não é nem Excel, é papel. Exato. Então, quer dizer, o Excel já seria um ganho. Para quem usa Excel, já existe uma automação para gerenciar a caixa, para, quem sabe, fazer contabilidade, para uma assessoria jurídica. Legal. Isso acho que funciona. A pessoa não vai ter dinheiro para fazer isso. Por outro lado, você tem vários prestadores de serviço, por exemplo, SAP. SAP já não é mais o que era antes. As pessoas estão usando outros sistemas que são muito mais baratos, muito mais fácil de implementar. Mais fácil de implementar. Então, acho que isso vai ser um ganho de fato. O meu ponto é que, assim, se a gente pegar... A gente está aqui, tem eu não sei, tá a equipe do Pedro aqui, tem um videomaker, não sei os outros. Assim, tá bom, o videomaker vai automatizar, vai fazer a edição, mas ainda vai precisar de alguma coordenação. Acho que vai ajudar muito. E como o Brasil tem um gap muito grande, as empresas são muito fora das melhores práticas, qualquer ganho é gigantesco. Não, e tem outra, vou te falar aqui, numa outra turma, veio um cara de Porsche, estacionou o Porsche, porque em Goiânia tem muito rica a cidade lá, muito Porsche. Os agro-Porsche. E aí o que aconteceu? Os alunos de lá, eles têm esse viés empreendedor. Então eles não foram ensinar a IA. Eles foram falar, olha, como é que você usa no teu e-mail? Como é que você pega o conteúdo da palestra, põe aqui, gera os melhores insights e faz um planejamento comercial. Porque o que acontece na maioria das empresas do Brasil é muito escasso. O Brasil é muito rico porque a gente tem muita riqueza. Mas a questão do negócio, de gestão do negócio, de gestão de pessoas, o mato é muito alto. Muito alto. E aí os caras, na primeira aula, que os caras vierem e falaram assim, olha, como é que você faz o teu planejamento estratégico? Por exemplo, na ClearSale, a gente só foi fazer planejamento estratégico,
depois de muito tempo, Sim. pagando uma baba, e aí, demorando 3 dias, eu quero falar, agora planejamento estratégico é online, real time. Então, isso vai ter vários negócios que vão surgir. E acho que deve ser algo que deveria ser ensinado nas escolas, Isso, considerando. porque no Brasil é questão muito... do empreendedorismo, porque realmente... mentalidade. Porque é uma mentalidade. Eu sempre digo isso. Acho que o principal fator que diferencia uma pessoa muito bem-sucedida de uma pessoa não bem-sucedida é a mentalidade dela. Não é o meio que ela viveu, não é nem a formação, não é a escola que ela foi, é a mentalidade dela. Então, se as escolas tivessem um foco muito maior para essa questão de formar essa mentalidade resiliente, que o esporte ajuda muito, né? Você é um ex-atleta olímpico. Por isso que eu acho que a IA na educação vai ser fantástica. Mas não porque tem dúvida. os alunos, todo mundo acha que eles já estão Os alunos amam, eles já usam, só que eles usam para questões pessoais. E aí, Esse é aquela o ponto. coisa, né? É que nem os funcionários, acho que 90%, tem uma estatística que 90% já está questões usando. E as pessoais. pessoas, não. Você imagina, você tem uma... Usa tudo errado, mas Errado, usa, mas- mas põe os dados da empresa, vai tudo errado, mas faz. Mas pelo menos é um começo, né? Mas... Porque na minha empresa eu não queria ter funcionários expondo dados dos meus clientes. Em treinamento, informar os agentes. Por isso que tem que ter então, uma coisa de governança. A hora que você proíbe e é uma potência, não adianta você falar não use que a pessoa vai usar. Pior. Então você tem que falar, ensine, fale com os teus colegas, né? Só que esse dado você não pode botar para fora. Então é uma coisa que está... Também dado precioso é de empresa maior que deveria estar treinando seus funcionários. Isso. Exatamente. O cara da esquina, Da marmita, o cara do Photoshop, não sei o quê, esse cara foda-se os dados dele, entendeu? Ai, meus Ninguém dados. quer o dado. Nossa, que medo. Não vai fazer a menor diferença. Não diferença nenhuma. Bom, por falar em empreendedorismo e inteligência artificial, vale ficar de olho em um evento muito especial que vem aí, que é o AI Brasil Experience. Vai acontecer nos dias 30 a 31 de outubro, no Distrito AMB, aqui em São Paulo. Isso. Né? Vai ter conteúdo prático, cases reais, um espaço incrível de networking. Vai ser um evento sensacional, uma baita oportunidade para aqueles que querem entender de verdade como essa tecnologia está transformando os negócios, aqui já que nós estamos falando de empreendedorismo, e a sua vida pessoal também. Então, não perca no Distrito AMB, 30 e 31 de outubro. 31. Evento que o Pedro é o fundador desse evento, ele que é o grande empreendedor por trás desse evento. Então, Friozinho na barriga, né? Porque montar um evento desse. estaremos por lá, Samidana será Estaremos. Aí, Sami, vai assistir o Sami lá. Vai lá. Chame as pessoas. Vamos botar 12 mil Vai ter um pessoas. stand ali para mostrar todas as suas soluções de AI para o mercado corporativo, mercado jurídico e outros. Então vale demais a pena. E agora eu tenho um recado importante para vocês. O Mirage tem o apoio da Fresh Codes, uma empresa que entende do poder da inteligência artificial para expandir o potencial humano. A Fresh é especializada em desenvolver soluções digitais sob medida, com foco em inovação, performance e, claro, gente no centro do processo. Se você está pensando em tirar um projeto tech do papel ou escalar seu produto com inteligência, vale conferir freshcodes.com.br. Então, nesse primeiro bloco, acho que tem uma coisa muito importante para você que nos está acompanhando, que é, primeiro, essa tendência no mundo de ter uma ênfase, um foco muito maior no empreendedorismo e a importância de a gente ensinar isso para as nossas crianças, trazer isso nas escolas, essa nova mentalidade, porque com essas ferramentas todas disponíveis vai ficar muito mais fácil de qualquer um poder empreender e fazer. Claro, como lembrou bem o Samidana, nós não estamos falando de mega indústrias que requerem mega investimentos, capex, né, de estrutura física, etc. Isso é um outro bicho. Mas mesmo para essas empresas, obviamente que essas otimizações e automações que a inteligência artificial e todas as novas tecnologias estão surgindo vão trazer inúmeros benefícios até a ponto de disruptar totalmente essas indústrias. E um dado interessante sobre isso, por exemplo, a indústria de transporte, né? Tu fala, carro, precisa de carro e tal. Estou vendo hoje uns dados estatísticos. Se todos os carros nos Estados Unidos foram esses autonomous driving, né? Waymo, tipo Waymo, que são esses carros que dirigem sozinho, reduziria-se o número de mortes, de acidentes fatais, só nos Estados Unidos, mais ou menos em torno de 39 mil vidas por ano. Meu Deus. 39 mil vidas por ano seriam salvas somente nos Estados Unidos, caso os carros tivessem full autonomous drive. Mas isso não é o dado mais impactante. 50% dos casos de tribunal jurídico, de júri nos Estados Unidos, são acidentes de veículos. Então, 50% dos casos de tribunal vão acabar. Praticamente se acaba, porque os acidentes com um Waymo são totalmente triviais. 90% dos acidentes que as pessoas falam, puxa, mas comete acidente também, esses carros que dirigem sozinho, prefiro ter um bêbado dirigindo do que um robô, bem radicalismo, lógico. Mas é o seguinte, só para terminar essa estatística, 90% dos acidentes com Waymo são até 2 km por hora.
Não é um acidente, é um costãozinho, é um bumpzinho. Então, assim, não, é uma tecnologia que, por exemplo, revoluciona o mercado de transporte, motoristas, carros, indústria automobilística, mercado de advocacia, seguros. Cara, está todo. E são mega mercados, com uma invenção que, teoricamente, é uma robótica aplicada com inteligência dentro dela, né? Acho que esse é uma grande questão, né? A gente já comentou que a gente faz jurídico, na SAMP a gente faz comunicação e tem outras empresas. As pessoas sempre querem analisar a IA de um ponto de vista da perfeição. Mas o ser humano não é perfeito. Se pegar o texto médio de um veículo de mídia, não é o prêmio Pulitzer. Ele não tem problema, não é que ele tem um problema estrutural, mas assim, não é um texto que você vai se emocionar. Nenhum veículo do mundo de mídia tem isso. Jurídicos também, não é que qualquer peça é isso. Então, eu costumo brincar, né, que para jogar na seleção brasileira você não precisa ser melhor que o Neymar, que o Vini Júnior, que o Rodrigo. Se você for melhor que o cara do banco de reserva, que na época da última Copa acho que era o Tyson, que ninguém nem sei quem é e que fim levou, você já joga na seleção. Então é um pouco isso, assim, eles querem pegar o Waymo ou Tesla, o que for, e falar um negócio perfeito, mas não é. Se ele for menor que o ser humano estatisticamente, ele já está um custo, porque acidentes já existem. Claro. Então, essa exigência de querer que a IA não tenha falha nenhuma, é uma coisa que o ser humano mesmo não tem. Longe disso. Principalmente, assim, acho que o Gaba sempre fala isso, ou é o Tutanello, assim, o ser humano não é um bom motorista, assim. A gente não é um bom motorista, a gente não evoluiu para ser um bom motorista. A gente leva multa, a gente não se distrai com o celular, a gente não é bom nisso. A gente quebra as regras, né? A gente não consegue, assim, porque talvez seja uma coisa do DNA do ser humano. Um dia está com pressa, um dia está desatento. Você tem problema com o trabalho, com a família. Ou sai para jantar, tomar uma taça de vinho, qualquer coisa que seja, realmente. Maravilha. Bom, saindo um pouco desse mercado mais corporativo, trazer um pouco mais para a vida pessoal. Claro que vai envolver a vida profissional também, que faz parte. Mas eu queria ouvir de vocês, queria começar pelo Tuta, que é o seguinte, Tuta. A gente tem visto todas as revoluções, né? Você acha que vai mudar primeiro com tudo isso que a gente está dizendo? O trabalho, a educação, a política ou nossa forma de consumir? Onde você acha que vai primeiro ter uma revolução grande? Isso vai ser... Já está tudo acontecendo agora, né? Mas onde você acha que vai ter uma transformação mais radical? Eu acho que é primeiro o trabalho, sem dúvida, porque eu vejo que é onde mais pessoas estão usando AI já. Assim, eu não sei se eu sou muito fissurado nisso, mas eu vejo nisso. Não, mas eu também... Próximo, eu acho que é a forma de consumo. Qual que era o outro? Educação e política. Educação e política a gente nunca sabe se vai mudar, né? Política aí a gente deixa pra... No Brasil é pra sorte, mas putz... Mas é o trabalho, sem dúvida, já tá mudando, já mudou muito. Você, Pedro, tem uma visão diferente disso? Eu acho que assim, a curto prazo o trabalho, né? Porque o principal medo é... vai tirar muitos trabalhos que são feitos manuais. O consumo já está começando pelas AI fazer o consumo. Uhum. Mas eu acho que ainda vai levar um tempo, né? Porque é como lá na internet que as pessoas falavam, o e-commerce vai matar o varejo físico. E se você for ver a porcentagem ainda no Brasil, nem 15% ainda o digital, comparando com o mundo mais crescente, né? Não, está crescente, mas você entendeu? Mas o consumo é uma mudança cultural, né? Que as pessoas precisam entender, precisam ter segurança, mas acho que agora, pela inteligência artificial e pela facilidade que vai ter de escala, da automatização, da personalização... Os próprios agentes, né? Justamente, vai ter uma disrupção bem forte, porque as pessoas já estão usando para tudo, né? Antigamente, tinha que ser específico, eu vou comprar aqui no varejo. Agora você pode fazer um agente que você pode usar para tudo. Educação, eu acho que já está tendo e a gente não sabe, porque os alunos já estão usando. E eu acho... sei bem, eu conheço bem. Entendeu? Porque eu acho que até sugiro para os pais, né, interagirem com os filhos para usar a IA. Né? Tem vários cases que a IA não é que deixa a pessoa mais... Assim, que fala, deixa a pessoa mais... Preguiçosa. Sem pensar. Depende de como você usa. Que nem, por exemplo, tem casos aí que você fala, como é que eu vou ensinar história? Vamos contar pede para a IA contando a história junto com o teu filho para ver. Então, acho que, de novo, a IA vai trazer um novo sentido porque ela é narrativa, ela é conversacional. E na política... com certeza, né, vai ter um impacto mais para frente, porque você vai dar uma disrupção, vai dar mais autonomia para as pessoas, que é essa a nossa esperança, né? Descentralizar um pouco. Descentralizar, justamente isso, né? E a gente vai...
Nossa confiança é que as pessoas vão poder empreender mais através da IA, ter mais impacto econômico. Por isso que a gente vai num evento, né? Como é que a gente conecta essas duas, né? Não só IA, mas o empreendedorismo, essa coisa de como é que você se arrisca mais. E a partir daí, desse impacto econômico, eu acho que a gente vai ter uma transformação muito mais rápida que por exemplo, né? Se quiser legislar, né? O WhatsApp era uma coisa que se o governo quiser fazer qualquer coisa com o WhatsApp, ele não consegue, porque o Brasil está em cima do WhatsApp, entendeu? Então, tem coisas que o governo, né? O Uber, por exemplo, que tem várias coisas que foram indo, que agora e que você não conseguia irreversíveis, né? Porque as pessoas estão usando e impactam elas positivamente. Eu tenho minha visão que eu queria compartilhar, mas antes eu quero ouvir o Sami. Como é que você vê aí? Trabalho, consumo, educação, eu política. acho que não, vamos falar das coisas mais fáceis, né? O consumo já vem mudando, mas eu acho que tem uma questão, pelo menos para mim, né, numa visão de economista, que é a seguinte, Gabas. Hoje existe uma assimetria muito grande de preços no Brasil. Então, você vai comprar uma casa, você vai comprar um carro usado, você não sabe direito o preço. Nos Estados Unidos, diferente daqui, tem aquela Zillow, a fricção de um preço do imóvel é mínima. Então, a gente vai ganhar muito com informações. Então, você vai saber mais quanto custa cada serviço, diminui a simetria, o que facilita o negócio. Porque, muitas vezes, você pode deixar de comprar alguma coisa simplesmente por achar que o preço está errado. Sim. Você fala, eu não Tem vou comprar porque aquilo... eu posso ser um tonto. O cara está me roubando. Assim, é a ideia do vendedor de carro usado, que sempre foi uma imagem ruim. Sim. E aí o cara que é bom vendedor, ele paga pelo preço do cara que não foi a melhor prática. Então, eu acho que a gente vai ter menos fricção de preço e isso ajuda muito o consumo, porque você para de não ser enganado. Transparência das informações, muito mais disponíveis. Trabalho. O trabalho, o trabalho você é pago para pensar e para resolver. Eu, por exemplo, quando estava dando aula, já a gente fala de estudo, eu cheguei a dar aula na era de IA, assim, dei um curso, acho que faz 1 ou 2 anos no INSPE, um curso no mestrado, um curso avançado de finanças quantitativas, e basicamente a gente queria implementar modelos. Mas a IA era liberado na prova, no trabalho, o que quiser. E aí, as pessoas começam também a superestimar a IA, pelo menos naquele ponto, achando que a IA vai resolver tudo e não vai resolver, porque tem dados que estão problema, tem coisas que a IA ainda não sabe, ou não sabe implementar. Então, eu acho que o trabalho... Porque hoje o que as pessoas falam é assim, tem um trabalho, escrever um texto, por exemplo. Pegar, de novo, o exemplo da ação, porque é muito fácil de explicar. Você pega para um jornalista e fala assim, você tem que escrever um texto para o jornal, ou você tem que escrever um comentário para ser falado. Aí você fala assim, um jornalista geralmente faz 3. Vai acabar esse mundo que faz 3. Eu já estou supondo que você vai usar AI, que você tem as melhores ferramentas, e eu não quero mais 3. Eu quero que você faça 30. Ou um sensacional, ou não importa. Assim, essa questão, assim, a comparação do mundo sem IA com o mundo com IA é meio ridícula. É a mesma coisa que você falar assim, alguém que não tenha acesso à internet vai fazer uma pesquisa, vai ter que pegar a Barça, vai ter que pegar... Assim, é ridículo comparar com o mundo da internet. E eu acho que as pessoas ainda estão fazendo essa comparação. Então, as empresas vão ter os melhores softwares, os melhores processos, os melhores aplicativos. Quanto à educação, a própria IA, a OpenAI, ela tem já um modo, e eu, inclusive, já disse, Study and Learn, que você fala, eu quero aprender como os planetas funcionam. E aí ele vai meio que construindo o raciocínio com você. Né? Agora, todo o processo de educação, o que tem mais de antigo no mundo é educação. Você pegar... Igreja foi que não mudou nos últimos séculos. Se eu não me engano, eu não sei se é uma das mais antigas do mundo ou só em língua portuguesa. A escola de Coimbra, em Portugal, a faculdade de Coimbra. Sim, uma das mais antigas do mundo. É o mesmo modo que se ensina até hoje, que é um cara falando e as pessoas falando, agora tem o PowerPoint, agora tem... Mas é a mesma coisa.
é a mesma base de alguém que é o método lá socrático lá, que o cara não é nem fica isso, lá. Aprendizagem passiva, tudo coisa que já sabe que não funciona e continua assim, né? Aprendizagem passiva. Então, eu acho que vai mudar muito. Que a coisa, e aí eu acho que entra em questões de governo, que assim, a educação, a gente não é ruim em educação porque a gente é azarado no Brasil. É um monte de... O Ministério da Educação é um ministério que, salvo engano, custa alguns trilhões de reais por ano. Existe uma máquina gigante, muita gente depende disso. Algumas pessoas não operam pelas causas mais republicanas e o sistema é engessado. Então, precisa também ter uma decisão de o que a gente quer no futuro. Assim, o que a gente quer no futuro do nosso país? O que a gente quer de uma criança? Eu sei, eu tenho um filho de 9 anos, eu sei. Eu quero que ele tenha raciocínio crítico, raciocínio analítico, raciocínio quantitativo e saber se comunicar. Não é que eu quero que ele tenha um português perfeito. Não, eu quero que ele, se ele falar, eu consiga entender exatamente o que ele quer. E se eu falar uma coisa aí, é isso. Não precisa de mais coisas. Por quê? Porque as outras coisas eu acho que são passíveis de serem aprendidas. Se tiver essa base... Porque é um pouco ingênuo você falar assim, você vai ficar 10 anos na escola ou 4 anos de faculdade e aí você vai aprender tudo que você vai precisar o resto da sua vida. Então eu prefiro ter a base, quando eu contrato alguém, eu quero ver se ele tem a base para capacidade de ele se virar com problemas que vão aparecer. E eu acho que a gente vai muito mais olhar nesse sentido do que ter um conhecimento estático. Então, engenharia. Tá bom, é legal o cara saber como se faz prédio hoje, acho importante. Mas o raciocínio vai ser o que vai definir se ele vai saber como vai construir um prédio daqui a 10 anos, com novos materiais, com nova estrutura. E aí, a teoria vale mais do que a prática, porque é o jeito de raciocinar. Então, os modelos teóricos, a ideia de como você endereça um problema, como que você cria um algoritmo, não para o computador, na sua cabeça. Assim. Então, eu vejo um pouco disso. Tá, bom, a gente teria muita coisa aqui ainda para falar sobre esses temas que a gente já trouxe até aqui, desse impacto na educação, impacto na política, impacto no trabalho, impacto na forma de consumo. Mas acho que a gente já fez um overview aqui interessante. Queria que você refletisse sobre isso, o que você acha que pode melhorar muito e como você pode aplicar isso na sua própria vida, seja na sua forma de consumir, no seu trabalho, na sua educação, na educação dos seus filhos e na política do nosso país como um todo, o que pode ser feito de diferente para a gente colocar toda a nossa sociedade num outro nível. E, infelizmente, nosso tempo aqui na Jovem Pan vai ficando por aqui. A gente já está encerrando aqui, mas aquele que quiser continuar, nos ouvir aqui, continuar nesse papo, continuar aprofundando cada vez mais nesses temas, nós vamos trazer alguma coisa muito mais reflexiva para você daqui para frente, falando sobre a questão do papel do ser humano mesmo em toda essa jornada, como é que será para nós seres humanos num mundo que talvez a inteligência da máquina seja muito superior à nossa, né? Isso é algo que até hoje nunca aconteceu na nossa história, pelo menos não que a gente tenha registro. Então é isso, vamos ficando por aqui, obrigado pela audiência você da Jovem Pan, migra para o YouTube, no canal do Miragem Podcast e continua conosco lá. Até breve. Bom, vamos seguindo aqui. Você sabe que nesse assunto de mudanças e tal, eu acho que vai mudar tudo, tá? Acho que vai mudar trabalho, vai mudar consumo, vai mudar educação, vai mudar política, e vai mudar absolutamente tudo. Mas obviamente que tem uma questão de tempo. E eu acho, concordo com você, acho que a política é o mais complexo, por quê? Porque quem legisla é o próprio interessado. É lógico. Então é muito complicado quando talvez você tenha uma solução que seja uma solução infinitamente melhor, mas essa solução infinitamente melhor pressupõe desfazer o modelo que está pronto. E quem legisla, quem está definindo essa questão, é o cara que se beneficia desse modelo pronto. Então, teria que ter um desprendimento muito grande, um altruísmo muito grande dessas pessoas de falar, vou pensar o melhor para o país, ainda que eu me prejudique. E a gente sabe que, infelizmente, boa parte dos seres humanos ainda não são assim, e isso acaba atrasando um pouco esse processo. Mas eu acredito muito numa coisa que você disse, Pedro, na descentralização. Eu acho que a força descentralizada das pessoas, cada vez mais elucidadas, mais cultas, isso cria-se um movimento de massa que acaba tendo um impacto muito importante, e eu acho que vai chegar um momento que passa a ser inevitável qualquer tipo dessas coisas. Então, sou muito otimista com relação ao futuro, acho que vamos ter um futuro muito próximo, acho que vamos ter uma fase de transição, a gente fala isso sempre, acho que os próximos 5, 10 anos não serão tão fáceis assim, mas acho que depois a gente vai entrar num mundo aí infinitamente melhor do que a gente tem hoje. Mas vamos seguindo aqui. Temos mais questões ainda para a gente tratar nesses próximos minutos aqui do nosso Miragem Podcast. Tem um aspecto que eu quero perguntar para você, Tuta, para começar com você, que é o seguinte. Até hoje, o ser humano sempre foi a espécie mais inteligente do planeta, em todos os aspectos. A gente que criou, a gente que fez, a gente que decidiu, a gente que inventou coisas, fomos descobrindo as leis da matemática, leis da física, lei da biologia, lei da química, e fomos criando tudo que a gente criou, uma sociedade que
muito provavelmente qualquer pessoa há 100 anos olhasse para nós e visse o que a gente fez hoje, ou o que a gente está fazendo agora, né, gravando um podcast e tal e tudo, e achar que a gente é Deus, né? Uma raça alienígena, que é isso, onde já se viu isso? Imagina, isso aí vai acontecer, demorar milhões e milhões de anos para acontecer. E está acontecendo isso agora, e a gente até acha que é comum, né? Você ter uma IA que você pergunta absolutamente o que você quiser e ela te discorre com uma propriedade brutal e te faz analogias e etc. Hoje a gente acha que é normal. Mas, na época, há 10 anos, isso não era normal. Era um absurdo você conseguir levantar o que a gente consegue levantar instantaneamente. Ou um contrato, ou tudo isso que a gente vem dizendo. Então, num mundo que talvez nós não sejamos a espécie mais inteligente do planeta, que a inteligência não é somente essa biológica. Como você vê o papel do ser humano nesse mundo? Quais são as mudanças que nós, seres humanos, vamos ter que entender ou aceitar? Porque, de repente, nós temos algo, um outro tipo de inteligência que é muito mais capaz que a gente, inclusive para criar modelos de educação, modelos de política, modelos de economia e assim por diante, que a gente não consegue ver ainda. Não, pergunta complicada. Complexa, profunda e reflexiva. Mas eu não sei, eu acho que... É que aí tem um cenário assim, a AI dominou e ela não só é mais esperta, como ela que decide por nós, né? Ou é uma possibilidade. Ou a gente mantém o poder de decidir. O domínio. É uma outra possibilidade. E a gente está muito bem informado por uma superinteligência. Porque muda tudo, né? Muda tudo. E se a gente for um peão na vida da AI, tanto faz. A gente vai ser igual a gente cria o nosso cachorro, assim. A gente vai ser feliz, bem alimentado, a gente vai ser inconsciente dos nossos problemas. É igual um animal. Ele não sabe a diferença, entendeu? Agora, você acha que talvez grandes problemas... Desculpa te interromper, mas assim... Estou filosofando junto com você. Tudo bem, eu concordo com você. Existe um cenário, que eu acho que é um cenário que vai acontecer, que o ser humano domina a IA e vai ser de acordo com a vontade do ser humano. E por incrível que pareça, 99% das pessoas ficam muito mais confortáveis com isso, mesmo sabendo que o que o ser humano no comando fez não é um mundo tão grande coisa assim, né? Basta olhar o mundo como é que está. Mas as pessoas... É familiar e as pessoas estão confortáveis com isso. E talvez, eventualmente, num outro cenário mais futurista, talvez um mundo que a IA assuma, inclusive toma as decisões, mas talvez o tipo de decisões sejam com esses modelos, porque já é essa, parte de trade, mercado financeiro, 95% é IA. Aviônicas na parte de aeronáutica, cara, 95% do voo é feito automático, você não põe a mão. E nem por isso, aquilo não é bom, é ótimo ter aquilo. Então, será que, de repente... 5% muda tudo, né? Não precisava, mas 100%? Não, mas é o carro autônomo. Mas é o carro autônomo. Então, mas pensa o carro autônomo. Cara, o carro autônomo daqui a pouco, ninguém vai imaginar alguém dirigindo um carro. Pra quê? Eu vejo da mesma forma do carro, assim. Por exemplo, o ser humano não é, pode ser o mais inteligente, mas não é o mais veloz. Não. E ele inventou o carro disso e agora está com o carro autônomo. Então, eu acho que uma das coisas da inteligência é saber o que você tem limitação e criar algo para te ajudar. Então, se eu souber, por exemplo, que o diagnóstico por evidências por IA é melhor que do médico, eu não tenho problema nenhum em ser diagnosticado. Mas a questão é você saber quais são seus limites e quais não são. Por exemplo, a IA vai ter uma discussão. Você concorda que os médicos são diagnósticos que vão perder o trabalho, vão pôr resistência a isso? Como já fazem, sindicatos e etc. Eles tentam barrar esse avanço para proteger o interesse da classe. Não, mas eu acho que tem umas discussões eu acho que as pessoas já estão, de novo, a hora que a pessoa... na ponta, ela vai começar a usar... É inevitável, né? É inevitável. As pessoas, não usa, não faz isso. A hora que a pessoa vê que ela consegue e ela se empodera, aí tem uma transformação distribuída, né? Eu concordo. Então, acho que essa aí que é o... Aí tem que tomar cuidado. A única coisa que mais dá para frente, quando as IAs começarem elas a decidir sem o fator humano final para tomar a decisão. Porque daí tem o viés e tudo tem viés. Então, por isso que acho que nós, né, que estamos aqui, que somos influenciadores, que estamos à frente, que sabemos dos riscos, nós temos que ajudar a adotar mais rapidamente para ter esse senso crítico. Acho que o importante é, que nem o Sam falou, do senso crítico, né? Para você fazendo cada vez mais, e isso se cria uma cultura, né, síncrona dessa criticidade do que a IA pode ou não pode decidir. É que eu acho que o grande medo é o seguinte, é perder a capacidade, o poder de escolher. Isso. É aí que encontra o drama. Por exemplo, agora a AI decidiu que beber não é bom para a humanidade, não vai mais poder ter bebida.
Agora a AI decidiu que se reproduzir de forma orgânica entre um homem e uma mulher não é uma coisa boa. Só pode em laboratório. O problema é a IA você quer que a AI decida? Assim, eu acho que uma coisa é você tá bem, você ter o poder. Pô, a AI é a melhor para operar a sua cabeça. Você quer fazer com a AI ou quer fazer com o Pedro? Eu acho que esse direito de escolha sempre vai ter. AI, só que o problema é a AI, ela ser o status quo. Eu não acho que vai ser essa ditadura de AI. Não, eu vejo assim. Mas o problema é cultura. Eu sempre acredito que a cultura é o comportamento inconsciente que as pessoas fazem. Aí esse paradigma de conceitos que a gente tem que quebrar para a pessoa ela estar sentindo realmente o que é ser, o que para ela faz sentido e não faz sentido. Então, o problema é quando tiver um ambiente, por exemplo, político, né? Que já tentou lá atrás, né? Que se você for ver, botar uma análise, ele vai te dar o melhor caminho, porque ele vai ser mais coerente. Então, quem está pilotando, sempre vai ter alguém pilotando. Então, a gente tem que meio que acolher rapidamente, adotar mais rapidamente, para que a gente, né, através dessa capilaridade, a gente consiga fazer um processo muito mais distribuído e muito mais impactante de senso crítico. E volta para a educação, né? Não tem como, a gente acaba voltando para a educação. Não, e tem toda a questão ética. Mesmo em pesquisa, a medicina já teve uma discussão do tipo de estudo que pode fazer, que não pode fazer. A sociedade vai ter que passar por isso. Um exemplo é simples. É muito mais eficiente para o crescimento do país você ter uma ditadura, no sentido de não tem ninguém falando, vai ser isso e acabou. Agora, a sociedade sabe... Depende de quem está lá, né? Não, mas a sociedade sabe. Pelo menos para mim é claro que mesmo que seja assim, mais eficiente, eu não abro mão dos meus direitos individuais. Mas de forma análoga você põe numa empresa. O que é mais fácil? Tem uma empresa que cada um fala o que quer e vai para um lado, ou um cara que fala vai ser assim e acabou. Geralmente quando é assim, acabou. Isso, mas tem uma questão de valores éticos e morais que talvez a IA não passe no crivo ou precise de um treinamento específico para isso. Eu acho também que assim, a descentralização é uma tendência no mundo. Eu acho que tudo... Até os small language model, né? Sim. Está fazendo na ponta para diminuir o custo. Então, até a parte de tecnologia, você pode fazer essa coisa no teu próprio celular. Cada vez vai mais na ponta. Você pode, hoje em dia já tem modelos da própria OpenAI que você faz no teu próprio aparelho, né? E a tendência é que seja tudo dentro do aparelho, não está nem na rede, mas você faz para você. Então, eu acho que a descentralização é uma tendência. Eu acho que a parte de... Tudo se digitaliza, tudo se desmonetiza. Cada vez as coisas vão ficando mais baratas, mais acessíveis, mais democráticas, mais acessíveis para todos. Então, eu acho que tem umas tendências que são inevitáveis, né? Se vai chegar um dia que a IA assume na frente do ser humano, acho que depende muito disso que a gente está dizendo. Se comprovadamente o efeito for melhor... Né? Então, vamos dizer que, por exemplo, vamos falar de educação, que eu conheço um pouco, tem uma empresa disso, a gente desenvolve soluções para educação, na área pública, na área privada, para plataformas com tutoria personalizada, com tudo isso. O que a gente percebe? Que se você for criar um modelo novo a partir de hoje, com inteligência artificial, para ser esse tutor pessoal, acompanhar esse aluno, para criar vídeos. Agora lançou Sora 2, né? Não sei se vocês já testaram, mas assim, a criação de vídeos é um negócio sensacional. Então imagina o professor que quer contar uma história, vai uma aula de história, vai falar sobre o Roma Antiga. Ele cria um vídeo recriando o Roma Antiga, mostrando todo mundo ali, né? Com todo mundo ali, toda uma aprendizagem imersiva, com um tutor de AI que vai te perguntando, te testando no teu limite, que te dá exatamente, tem um negócio chamado Zone of Proximal Development, que quer dizer o quê? Que ele vai te ensinar no limite, que é o que te desafia, sem te desmotivar. Sem ser muito pesado e sem ser muito fácil. Então faz você estar sempre crescendo e progredindo. Formas motivacionais. Já tem esse modelo pronto, né? Não é um modelo de bicho sete cabeças daria para fazer, mas como é que você implementa isso dentro de uma rede que tem trilhões de verbo, com toda uma estrutura fixa montada? É muito complexo. Você tem resistências de muitas pessoas. Mas descentralizadamente, uma eu uso aqui, outra ali, outra ali, outra ali, outra ali, outra ali. Começa a dar resultado, começa a ficar muito menor, começa a dar certo. Inevitavelmente isso passa a ser o novo modelo. Leva um tempo? Leva um tempo. Mas uma hora, no próprio sistema descentralizado, acaba funcionando. E eu acho que isso vai acontecer para todas as indústrias. Né? Todas as indústrias é inevitável. Quando começar o pessoal a usar, começar a ver que é melhor, funciona mais e tal, de repente aquele modelo, aquele status quo, aquele modelo atual que você tinha, deixa de acontecer. Né? Parte de investimentos, financeiro, mercado financeiro, cara, tem tanta coisa que já está indo para um caminho de descentralização. As criptomoedas, por exemplo, é um caminho que a gente sempre fala aqui de Bitcoin, que não para de bater recorde. Tá? No dia que nós estamos gravando aqui já está 125 mil pontos, então não para de crescer. $1.000, uma moeda. Um Bitcoin. Então, tudo não para de crescer, tudo acontecendo. Então, eu sou otimista. Mas tem um ponto, Pedro, que você comentou que eu considero essencial, que é, se não houver uma educação na base, em dois sentidos,
desenvolver isso que o Sami disse, cara, esse senso crítico, capacidade de análise, capacidade de tomar decisão, de saber se comunicar, entender e comunicar. E tem um outro aspecto que eu vejo que é uma consciência mais humana. Isso. Eu acho que faz falta. A gente ainda tem muito uma cultura de mentalidade de escassez, que a gente quer tirar, quer acumular, quer ganhar, quer levar vantagem, porque acha que vai faltar e precisa acumular e precisa ter. Se a gente conseguir mostrar que é possível, sim, um mundo de abundância, até por causa dessas tecnologias que todas, e criando uma nova consciência nas nossas crianças, aí eu acho que todo esse arsenal de armas que a inteligência artificial está trazendo com robótica, com todas as outras tecnologias, podem ser usadas para um bem comum. E aí, utilizando para um bem comum, a gente tem um mundo maravilhoso, né? Mas volta na mentalidade do ser humano de querer algo, pensar um pouco em prol do coletivo e não somente no prol individual. Sami, você como economista, o que você acha dessa utopia que eu acabei de comentar aqui? Não, eu acho que o ser humano se adapta às coisas, né? A gente... É um erro a gente achar que o mercado hoje... vai ficar parado com o IA. Então, acho que as coisas vão se desenvolvendo. E cada vez que desenvolve uma IA ou algum novo fator, você vai criando novos negócios e vários ajustes. Então, assim, não acho que os bancos vão ficar parados e os governos olhando a descentralização. Agora, uma coisa que eu acho que você falou como sociedade, a gente não sabe direito qual o papel que a gente quer que o governo tenha. Para mim, para mim, eu sou muito mais um cara ligado a quase um libertário, assim, um liberal e que eu gosto de governos pequenos. Mas eu não posso, seria desonesto falar que não tem sociedades com governos muito presentes, como os escandinavos, em que o negócio funciona. Agora, o problema é que a gente não sabe o que a gente quer de governo. Então, se a gente vai pagar mais imposto e ter mais coisa, vai pagar menos, é uma discussão da sociedade que não é feita, né? É claro que quando você fala assim, você quer corrupção ou não corrupção? Ninguém quer. Mas, assim, os nossos modelos não são bons falando de Brasil. Então, eu acho que o mundo ainda não entendeu, né? A gente já teve uma época de muita liberdade, para mim era bom, e agora você tem uma época de cancelamento, né? E disso. Então, eu não sei, eu acho que o mundo tá muito indeciso disso, até para e isso é só um símbolo para como vai lidar com essa tecnologia, em que muda as relações humanas, muda a forma da sua vida. Tá. Pedro, então, o Sami deu a opinião dele aqui sobre essa minha pergunta mais filosófica de uma sociedade utópica, que se a gente formar nossos alunos, nossos estudantes desde pequeno com essa nova consciência, esse senso crítico e tal, que de repente a gente pode ter um mundo beirando uma utopia, né? Como é que você vê tudo isso nessa questão dessas mudanças de uma IA com grandes inovações e grandes possibilidades? Bom, o que eu acredito é que a IA ela tem esse fator de conversa, né, de inteligência, que questiona muito os humanos, o Homo sapiens. Por isso que eu acredito na coisa do empreendedorismo, que o empreendedorismo é uma jornada que a pessoa ela tem que se arriscar, ela tem que inovar ela mesma. Então, o empreendedorismo começa de dentro para fora, nessa imanência, nessa potência que o ser humano tem. Então, a IA, a beleza dela é que ela traz esse questionamento dessa coisa que a gente se diferencia como espécie. Mas a gente é muito mais que um ser homo sapiens. A gente tem o sentir dessa sincronicidade que, às vezes, a gente usa muito pouco. E quando você empreende, se arrisca, você vai sentir, você sente essa potência, né? Porque você está ali, né? Conectando com as pessoas e fazendo a coisa acontecer. Então, eu sou muito otimista e o brasileiro, ele é resiliente, ele tem essa coisa do acolhimento, da abertura, da visão holística, né? Porque se você for comparar com o americano, que é muito no quadradinho, a IA vai trazer, ela é cross, então você precisa ter uma visão mais holística. E isso tem na nossa cultura esses ingredientes que estão lá adormecidos. Então, eu acredito muito que você dando essa ferramenta, você vai poder trazer um novo patamar de confiança nas pessoas. E a hora que você tem confiança emanente de dentro para fora das pessoas, você conecta com outras pessoas e você faz uma grande transformação cultural no país, nas pessoas, primeiro nas pessoas individuais, na família, no negócio e principalmente no país. E até vamos dar exemplo para o mundo. Sem dúvida, sem dúvida. Acredito muito nisso também. Maravilha. Bom,
Estamos praticamente chegando ao final do nosso programa aqui. Vamos ouvir as nossas considerações finais. Quero começar com o nosso convidado especial, Pedro Chamulera, que deu uma grande contribuição aqui para esse nosso episódio. Pedro, considerações finais, suas palavras sobre o episódio. Que mensagem você quer deixar para a nossa audiência? O que você quer que ficou aqui desse episódio que você acha que vale a pena as pessoas estarem atentas, refletindo, pensando, estudando para se desenvolverem? Essas considerações finais, por favor. A gente está numa época que é comparada com a IA como energia. A energia quando surgiu lá atrás. E olha que surgiu da energia. Se você olhar para trás, hoje a gente tem tudo baseado naquela coisa da energia. A gente nem fala da energia. E aí, a IA é a mesma coisa. Então, ela vai trazer muitas inovações, muitas coisas novas. Então, a primeira dica é: fale para a IA, para te ensinar a usar a IA, falando, conversando, né? Não use só uma IA, use 3, 4 IA. E, principalmente, faça um teste, né? Pergunte uma coisa que você entenda bastante e veja a resposta. Daí, fale para a IA que ela está errada e ela vai querer ser boazinha com você. Daí, você vai entender como é importante o fator humano dessa sentimento que você tem, desse teu conhecimento para você analisar. Então, a IA é tudo de bom, não tenha medo, use e abuse e interaja bastante e, na dúvida, fale com outro humano, né? E seja vulnerável. Que a hora que você é vulnerável, você conecta e gera confiança, que a IA ela nunca vai gerar essa confiança relacional humana. Samidana, suas considerações finais no programa. Acho que a gente falou bastante, um pouco da visão de cada um. Acho que você perguntou muito, né, do trabalho, da educação, da política. Acho que foi um programa assim, bem proveitoso para ouvir a opinião dos colegas e agradeço ao Pedro, ao Tuta, a você pela parceria e, claro, a audiência pela atenção e até o próximo Mirage. Maravilha, obrigado, Sami. Tuta Neto, considerações finais. Foi um ótimo programa. Agradeço aqui o Pedro pelas ideias, aí por uma voz diferente aqui no programa, ouvir coisas bacanas e é isso aí. Vamos para cima. Maravilha, maravilha. Bom, é isso então, nosso episódio vai ficando por aqui. Hoje a gente procurou trazer um pouco dessa visão do empreendedorismo e do papel do ser humano no futuro com inteligência artificial e todas essas novas invenções tecnológicas que estão surgindo. Eu acredito, vocês sabem disso, que o mundo vai ficar muito melhor do que é hoje, mas vai ter um período de transição aí importante. E essa transição, essa velocidade para a gente passar por essas fases mais conturbadas e atingir esse mundo mais utópico até, ela passa certamente pela consciência do ser humano, pela essa nova mentalidade, essa consciência, uma nova forma de educar, porque certamente existem modelos econômicos, políticos, de próprio empreendedorismo, nas empresas, na educação, na saúde, em todas as áreas, que são muito melhores do que a gente tem hoje. E é possível, sim, que a gente consiga desenvolver essas novas formas, implementar essas novas formas, que, obviamente, toda a sociedade como um todo vai ter esse benefício muito grande. Então, seguimos aqui no Miragem. Muito obrigado pela audiência. Lembre-se de compartilhar esse episódio, de dar assinar o canal, subscribe no canal, compartilhe com as pessoas que te interessam, dá um like. Vamos promover essa nova forma de visão, de ver o mundo, atento a tudo que está acontecendo, que é de fato o que importa. É isso que nós falamos aqui, que é o que vai impactar a sua vida e a vida das pessoas que você confia, que você gosta, essas pessoas queridas que você tem. Então, divulguem, compartilha e seguimos aqui até a próxima semana. No próximo episódio, eu vou estar direto da China. Então já vamos ter novidades direto de lá. Vou passar alguns dias ali na Ásia, Coreia, China, tudo para estar estudando essas questões das tecnologias e inovações que tem lá. E vou trazer tudo de primeira mão para vocês aqui, a audiência do Mirage. Até breve.